Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos continuar tratando a respeito das revoluções que estão acontecendo na França. E a França, na minha opinião, é o melhor modelo para nós analisarmos a respeito do que é a política liberal e globalista, porque eu creio que não existe nenhum país onde esta política foi aplicada com mais veemência do que na França. Creio que nem mesmo os Estados Unidos podem ser comparados, porque embora lá talvez seja o ninho, também lá é a maior resistência a isso. Então a França ela tem pouca resistência a essa política. Ela abraçou com vontade e aí nós estamos vendo alguns dos resultados desta sociedade aberta, né, que foi implantada naquele país, derrubando todas as fronteiras. Esta é uma parcial da destruição que está acontecendo no país desde este último levante, desde esta última revolução, que com certeza já aumentou bastante, porque isto aqui é do dia 3/7. Então, até no dia 3, o levantamento da destruição foram de 1.000 prédios queimados. Eu não sei se vocês viram aqueles prédios de 20 e poucos andares queimando inteiros. Tinha pessoas dentro. Alguns, lógico, conseguiram, a maioria conseguiu fugir, mas prédios residenciais, pessoal, simplesmente incendiados desde a base. Você imagine você dormindo de noite e daqui a pouco soa o alarme e você tem que correr para fora do seu apartamento, porque tudo que você tem vai se acabar em chamas. Imagine isso, são 1.000 prédios, não são 1.000 casas, 1.000 prédios queimados, 5.600 veículos destruídos, 3.300 prisões na primeira semana de motins na França. Vamos ver o que está acontecendo. A enorme extensão dos danos e vandalismo causados em quase uma semana de tumultos noturnos na França foi dramaticamente sublinhada com um resumo dos incêndios registrados até agora, com o número de vítimas chegando a milhares de veículos e edifícios. Dados do Ministério do Interior, que levam em conta os danos a pessoas e propriedades durante as quase 6 noites de tumultos desencadeados por conta da vitimação de uma pessoa lá por conta de um policial em um subúrbio de Paris, em uma parada de trânsito, revelam que houve 5.662 incêndios de veículos. Então, se vocês forem investigar quem foi esse rapaz aí que foi vitimado pelo policial de trânsito, vocês vão saber que as coisas geralmente não são exatamente aquilo que a imprensa mostra ou aquilo que ela faz questão de esconder. Estudem quem era esse rapaz e aí vocês vão ver se o policial tinha razão ou não. Analisando as matérias da imprensa aqui no Brasil, vocês já sabem como é que elas tratam estas tais vítimas da atividade policial, né? Será que elas são realmente vítimas? A destruição generalizada de veículos, que, como atestam as imagens registradas nas áreas de agitação na França, inclui não apenas carros particulares, mas também caminhões e ônibus. Você imagine agora quantas pessoas vão ficar sem poder trabalhar, pessoal. Isso é um prejuízo que vai muito além de simplesmente o custo do veículo. Isso causa transtornos terríveis na vida de todo mundo. Muitas pessoas vão ficar sem transporte para ir para o trabalho, isso causa empobrecimento, a pobreza causa uma série de outros problemas, e aí nós estamos vendo tudo sendo solapado e as autoridades maiores aparentemente deixando a coisa acontecer. Os bondes também foram alvos de vândalos. Em um caso amplamente divulgado, um grande caminhão foi levado embora por saqueadores que derrubaram as portas de um shopping para obter acesso à mercadoria dentro. Houve 1.919 incêndios de veículos apenas na noite de quinta-feira. E quem é que está fazendo isso? Na matéria de ontem, nós analisamos um artigo que dizia que isso vem dos bairros das periferias da França, onde estão, então, essas pessoas que teriam ligação, alguma espécie de ligação étnica ou emocional com o argelino, né, que foi então vitimado lá pelo policial. Então eles acham que isso aí não poderia ter feito e começaram então esses motins. A França, né, Paris está cercada, né, eles literalmente cercaram a cidade com esses bairros aí, com as pessoas que estão por lá. Claro que a grande maioria é pacífica, mas
basta que alguns poucos jovens, como diz aqui, façam o que estão fazendo para que aconteça o que está acontecendo. E aí a maioria silenciosa permanece em silêncio, mas não quer dizer que não esteja apoiando. Não há informação dizendo que apoia ou que não apoia, mas se subsume, como se diz, né, que uma coisa está atrelada à outra. Então, os ataques ao transporte público têm suas próprias consequências, principalmente para as comunidades menos ricas, que dependem desproporcionalmente dele para se locomover. Então, a pobreza vai atacar os próprios bairros de subúrbio, né, que precisam dos ônibus para chegar ao centro para trabalhar. Né? Em parte devido à destruição total de veículos de transporte público, mas também para proteger passageiros e funcionários e para limitar a mobilidade dos jovens durante o toque de recolher de fato em toda a França para reprimir os tumultos, o transporte público foi fechado todas as noites. Né? No entanto, os danos não se limitaram de forma alguma a carros e ônibus queimando. Então, 1000 prédios foram danificados, como a gente já viu anteriormente. Embora o governo tenha demorado a reagir à violência no início da semana passada, finalmente parece que começou a tentar controlar a situação com o eventual aumento do destacamento policial de 7.000 para 45.000 por noite. As prisões e os danos registrados caíram todas as noites no fim de semana, dizem os relatórios. Por quê? Porque quando você pega os principais, né, os cabeças, a coisa vai amainando. E aqueles que não foram pegos ainda começam a pensar, poxa, daqui a pouco sou eu que estou lá atrás de grades. Né? E é isso aí, é nisso que está virando Paris. Os prefeitos franceses estão até convocando o público a se levantar em protesto contra os motins. Eu vi lá um grupo de... Isso nós acabamos vendo muitos desses vídeos nessas plataformas alternativas, né? Acho que não pode nem citar porque isso acaba afetando o alcance do vídeo. Mas naquela plataforma lá do aviãozinho branco, em cima do céu azul, né? Aviãozinho de papel, e mostrava um vídeo de nacionalistas mascarados, né? Nacionalistas franceses, prontos para o confronto e para defender a França, eles diziam. Né? E aí agora nós vemos os prefeitos franceses convocando o público para protestos. Né? Vamos tirar essas propagandas aqui. Então, os prefeitos da França convocaram públicos e autoridades eleitas na segunda-feira para realizar comícios, se opondo a quase uma semana de protestos violentos, mesmo quando surgiram os primeiros sinais de que a agitação estava começando a diminuir. O governo tem lutado contra tumultos e saques desde que aconteceu, né, daquele rapaz lá ter sido vitimado. Durante a sexta noite consecutiva de tumultos, um bombeiro pereceu enquanto tentava apagar veículos em chamas. Eu acabei de esquecer de mencionar, foi esse rapaz aqui, né? Essa foto aqui, esse bombeiro que acabou perdendo sua vida, né? Enquanto tentava apagar veículos em chamas no norte de Paris. Mas não havia indicação imediata de uma conexão com os protestos violentos, disse o Ministério do Interior. O apelo por uma mobilização dos cidadãos para o retorno à ordem republicana veio depois que a casa do prefeito de um subúrbio de Paris foi atingida por um carro em chamas, provocando indignação generalizada. Então, quando o prefeito foi atingido, aí as autoridades começam a perceber que isso aí pode chegar neles também. Né? Então, todos os prefeitos acabaram acordando. Só que esse ataque foi à casa de Vincent Jeanbrun, um prefeito conservador, nos arredores de Paris. Lógico, ele de certo tem uma retórica que vai contra toda essa agenda aí que trouxe a que o estado de coisas estivessem como está agora, e aí então eles vão atacar quem está apontando os culpados. Né? Enquanto isso, o bombeiro, né, de 24 anos teria perecido, vamos usar essa palavra aí, combatendo incêndio. Então é isso. É isso que está acontecendo, é assim que está se procedendo. Esse é o modelo do liberal globalismo. Né? A França é ótima para nós usarmos como um laboratório de análises para sabermos o que essa política de abrir fronteiras acaba causando. Né? Você acaba misturando pessoas de pensamentos muito diversos entre si, com culturas muito diferentes, religiões diferentes, histórias de vida totalmente diferentes, que não têm
um laço afetivo de longa data, porque quando você tem um país fechado, as pessoas acabam que se conhecem entre si, ou conhecem quem conhece fulano, quem conhece ciclano, e quando há uma desconexão muito grande, a possibilidade de conflitos se torna ainda maior. Um lado se sente discriminado, o outro lado se sente prejudicado economicamente, e os conflitos eclodem. Parabéns aí para quem quer, né, que isso aconteça em todos os países do mundo, porque é exatamente isso aí que vocês vão levar a acontecer em todos os países do mundo também. Mas, sinceramente, vocês sabem disso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.